Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, as imagens são literalmente impressionantes. Os nossos irmãos na Espanha estão realmente numa situação difícil. O vulcão Cubre Vieja entrou em uma nova fase de erupção e com o peso da lava, meu irmão, ele desabou. E por isso essa lava, em vez de correr aquele caminho tradicional, não é, que é normal nos vulcões, você vê a lava correndo como rios, como ele desabou, o que é que aconteceu? Ele está se espalhando como se fosse água. Então a lava tem ido para todo lugar, inclusive invadindo a cidade, destruindo a casa do pessoal. Agora você vê quando um país é organizado, mesmo com todo esse caos da natureza, nenhuma vida humana se perdeu. Então um trabalho excelente que o governo deles fizeram lá. E uma conscientização incrível, elogiável da população, que sabe se comportar. Se fosse aqui no Brasil, você sabe que a situação ia ser bem mais difícil. Inclusive, eu bati a real nos últimos vídeos que a gente falou sobre essa erupção, mostrando para vocês que para a mídia, quanto pior, melhor. A UOL fez questão de divulgar uma pesquisa dizendo que, se caso esse vulcão entrasse em erupção como entrou, teria um grande risco, principalmente nas áreas litoral do Nordeste, um grande risco de haver tsunami. Os dados, a pesquisa que eles se basearam nisso, como eu já expliquei nos outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui a parte técnica, mas resumindo, essa pesquisa ela foi feita há 20 anos atrás. O próprio pesquisador que a fez já foi em diversos portais de informação dizer que aquilo estava desatualizado, que ele mesmo não estava de acordo. O equipamento que ele usava, os dados que ele tinha na época, eram uns. Atualizando para os dias de hoje, que estamos muito mais avançados, dava para ter certeza que o risco de tsunami no Brasil, por causa de uma erupção desse vulcão ou de outro aqui perto, é mínima. Mesmo assim, algumas pessoas, e eu não falo com o público que assiste esse canal, os meus irmãos de fé e batalha, mas eu falo com um gado mesmo que cai aqui de paraquedas. O gado que dá espaço para que a mídia seja a mais canalha, a mais sensacionalista possível. Porque eles não gostam de ouvir a realidade. A realidade para eles é chata. A realidade para eles não é atrativa. Eles têm que ver a porcaria de uma notícia, de um jornal, e sentir emoção. Eu já vi alguns inclusive falar isso. Davi, eu não estou sentindo emoção no vídeo. Ele quer ver alguma coisa como nos filmes do Rambo, do John Wick. Ele precisa ter emoção. E é justamente porque ele é alienado. Porque para quem realmente está desperto, não tem nada mais emocionante do que a verdade pura, limpa e cristalina. Então, aproveitando disso, desse espaço que o gado dá, vem a mídia sensacionalista, apresenta uma pesquisa que existe, mas repito, é de 20 anos atrás, está desatualizada, e consegue assim promover a sua agenda de caos. Essas pessoas que pensam assim não querem nem chegar perto de praia, estão com medo. Converse com pessoas que moram no litoral, inclusive inscritos que moram, sabem que as coisas estão paradas, o comércio está parado, os hotéis estão vazios, porque as pessoas acreditaram nessa possibilidade mentirosa, que é mínima. A chance disso acontecer é a mesma de cair um meteoro aqui. E a mídia sabe disso. Mas para eles é bom que o Brasil entre em uma situação de caos. Eles trabalham em prol de uma agenda. E essa agenda que é um governo único e mundial. E só é possível que ele seja instalado através do caos. Se a economia estiver indo bem, se o poder aquisitivo do pobre estiver alto, como é que eles vão aceitar as propostas que eles precisam fazer? O governo que eles querem trazer? É impossível. Então, enquanto o caos verdadeiro está sendo feito, projetos absurdos correndo no Congresso, as pessoas estão preocupadas com o vulcão, com a possibilidade remota de acontecer um tsunami. Esse é o assunto principal da rede social. Ninguém está falando mais da corrupção, ninguém está falando mais do que eles estão aprontando, literalmente apunhalando o povo pelas costas. Então, acreditam no tsunami fake, enquanto o tsunami verdadeiro está acontecendo lá em Brasília. Nesse momento, enquanto se fala de tsunami, estão dizendo que pode haver apagão em Minas Gerais, grande falta de energia elétrica. Enquanto se fala de tsunami, estão dizendo que 10% da Bahia foi comprada para construir uma cidade daquele país lá especialista em pastel de flango. Então isso é que deveria preocupar mesmo o brasileiro. A alta dos preços, a perda do poder aquisitivo, a nossa moeda desvalorizada como nenhuma outra. Isso é o verdadeiro tsunami que está acontecendo no Brasil. Essa lava toda que você está vendo aí é imagem impressionante, mas tudo que vem do Criador, meus irmãos, ela é benéfica. Você pode ter certeza que o planeta Terra ele é muito beneficiado com isso. A erupção vulcânica ela traz muitos benefícios para o planeta, em geral. Qualquer especialista pode explicar isso melhor a vocês. Mas dê uma lida, o Google está aí para isso.
Você pode ter certeza que as coisas que vêm do Criador, meus irmãos, ela não deve assustar um cristão. Ela serve para o cristão ver como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, mas esses vulcões estão aí no planeta muito antes até da humanidade. E até hoje, nós não desaparecemos por causa deles. Quem está de fato causando o caos é a agenda que eles estão implementando. Essa sim é um grande perigo para a humanidade, mas o vulcão vai ser feita sempre à vontade de Deus. E eu prefiro muito mais ficar na mão dele do que na mão do sistema. Esse sim me assombra, mas o vulcão não. O vulcão dá sinal de que vai entrar em erupção, dá tempo das pessoas saírem. Agora o sistema não, esses agem na sombra, esses são traiçoeiros, esses enganam, esses usam a ferramenta de informação que tem a maior delas, que é a mídia, para enganar, para fazer o povo olhar para o outro lado, enquanto as coisas verdadeiramente acontecem. Para a gente ter uma noção, meus irmãos, de como as coisas do Criador seguem sempre os padrões, essa erupção do vulcão aí, ela já dura uma semana. E os próprios especialistas estão falando que ela pode durar até 4 meses. Aí varia, 2, 3, 4 meses. E eles também falam que essa é a pior fase, é a fase mais violenta dele. Então isso é mais um cala-boca mídia brasileira. Cadê o tsunami? Porque eles deixaram claro que se isso acontecesse, o nosso litoral nordestino deveria ter sido engolido por uma tsunami. Então quer prova maior do que a tentativa de sempre se instalar o caos aqui, de sempre piorar a situação mais do que ela realmente é, fazer o bicho mais feio do que ele realmente é. E eu falo isso, meus irmãos, porque com esse mal terrível que a gente enfrentou, eles conseguiram fazer isso. Eles manipularam dados, eles mostraram mocinhos como vilões, vilões como os mocinhos, porque é um assunto que você não pode ter certeza. É um assunto que é para ser discutível. Só que eu não estou vendo ninguém, além de nós aqui, mostrando esse aspecto da notícia. Muitos estão fazendo até o contrário, metendo medo. Olha, cuidado, é o fim do mundo mesmo. Que os sinais são diversos de que algo grande está acontecendo, é fato. Eu sempre repito isso aqui. Não há como negar que algo muito grande está acontecendo no mundo e a gente imagina que estamos no início das dores. Eu penso assim. Mas se isso vem do Criador, meus irmãos, não há motivo para medo. Muito pelo contrário, há motivo para alegria. Você sempre vê, muita gente até se irrita com essa segurança que o crente tem, né? O crente em Deus. Que ao invés de entrar em pânico, as pessoas dizem, volta a Jesus. Aleluia, que seja feita sempre a vontade de Deus. Porque confiamos no julgamento de Deus. Seja como for, como nesse caso daqui a alguns anos será lembrado, grandes benefícios vão ficar para o planeta. A mídia nacional tem dito que mais de 300 casas foram destruídas. Mas é nessa hora que eu gosto de analisar aquela região. Esse vulcão, ele não está no meio de um país, ele está no meio de uma ilha. Então se o camarada vai construir uma casa em uma ilha sabendo que lá tem um vulcão, ele está assumindo a responsabilidade e o risco que isso um dia poderia acontecer. Concorda comigo, meus irmãos? É igualmente aquelas pessoas que constroem a casa na beira do rio. Um dia aquele rio vai encher e vai levar a casa dela. Então, ao fazer a casa ali, infelizmente no Brasil, quando isso acontece, não é porque a pessoa escolheu fazer ali, mas é porque ela só tem condição de ali fazer a casa dela. É lamentável, no Brasil é assim. Mas tem sempre aquelas pessoas que não, eu quero morar na beira do rio. Outra coisa que a mídia vem falando para dar aquela exagerada, para ver se causa aquele pânico, é sobre os gás tóxicos, né? Que é expelido ali pelo vulcão. Do jeito que eles falam, meus irmãos, a gente imagina até que isso vai invadir o mundo todo. Ninguém vai mais conseguir respirar. Inclusive em filmes, né? Que fala de aí, Armagedon, de fim de mundo. A gente escuta falar que se houvesse muitas erupções de vulcão, aí sim o ar se tornaria irrespirável. Mas aí tinha que ser uma coisa global, não de uma determinada região. É sempre um exagero para fazer as coisas ficarem ainda pior. Quem é inocente, né, quem ainda não despertou, acha que não, mas eles falam isso aí é só para ter uma audiênciazinha. Mas essas falas dele, meus irmãos, acabam prejudicando, porque as pessoas ficam com medo. Se você tivesse a noção de quantas pessoas deixaram de viajar para o litoral, aqui no Nordeste principalmente, por conta dessas fake news, desses exageros da mídia, você não tem ideia. É prejuízo mesmo para a população. É aquele vendedor de caranguejo, é o vendedor de ovo de codorna, de amendoim, da beira da praia, do peixinho assado. Esse está tendo um grande prejuízo. Muito prejuízo. E justamente que chegou o verão. Tá o calorzão aqui. É época que o povo costuma estar indo, sempre pelo menos no final de semana, sempre que pega um feriado, tá indo pro litoral. E as pessoas deixaram de fazer isso com medo desse tsunami, que é remota a chance disso acontecer. Então eu acho que já passou da hora, meus irmãos, da gente amadurecer, de a gente começar a olhar pra mídia, né? Sempre com um olhar de desconfiança. Não é ignorar o que eles falam. Isso é errado. Isso é radicalizar. Mas é aquele senso mais crítico.
Sabe aquele seu amigo que vem contando uma história e você pergunta de novo e ele vai mudando a versão? É mais ou menos isso. As notícias da mídia, ela vem com uma intenção. Se você souber separar a intenção, a manipulação do que é notícia, aí você tá bem. A gente aqui costuma fazer esse trabalho. Então, existe de fato o vulcão em erupção, as imagens deixam claro, destruiu muitas casas, mais de 300 casas, claro. Mas é uma coisa que aconteceu há 50 e poucos anos atrás. Isso já aconteceu. Quem fez a casa lá sabia que isso poderia acontecer. Então não há motivo para alarde de forma alguma. Esse é mais um dos grandes sinais, deixando claro os tempos que a gente atravessa. Mas para quem é cristão, para quem acredita em Deus, isso é motivo de alegria e não de tristeza. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Quero lembrar você que o nosso e-book e o nosso audiobook está lá na Hotmart, disponível para você. Comprando o e-book, você ganha um número para participar do sorteio do nosso Astra Turbo. Se você não quiser o carro, também a gente pode dar o valor dele, que é R$25 mil. Com certeza vai ajudar muita gente, né? Principalmente numa crise dessa, meus irmãos. A gente pode dar esse valor em dinheiro. E você comprando o audiobook, você recebe 3 números também para participar gratuitamente do sorteio. É um prêmio para quem compra o produto, no caso o e-book ou o audiobook. Então ajude, não é? Mesmo que você, não, mas eu não preciso ganhar, Davi, eu já estou com a vida feita, mas você está ajudando outra pessoa que precisa ganhar, tá certo, meus irmãos? Então eu fico muito agradecido a você que participar. Link aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha aí e a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Deixa a sua opinião, principalmente não só sobre o vulcão, mas sobre esse jeitinho da mídia nacional de dar a notícia. Fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!